subindo, professor Mouta. A Jéssica já vai anunciar aí o mini currículo do professor, né? Que é super conhecido também, e vai falar sobre STJ para a gente aí, mais um gigante, fazendo essa primeira parte da tarde com a gente aí. Professor Mouta, bem-vindo! Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Estava aqui acompanhando vocês pelo YouTube e ratifico aí todas as informações e as oportunidades aí para da tua equipe, dos teus alunos. Eu, que, graças a Deus, estou sempre fazendo parceria com meu amigo Rubim, já nos encontramos várias vezes, presencialmente, online, e tenho certeza, posso atestar do comprometimento do meu amigo Rubim e dessa que eu digo a nossa cachaça, né? O ato de lecionar e se dedicar para aquilo que faz é uma cachaça. É verdade, em relação ao lado bom da cachaça, que nos empolga a cada dia mais. Eu quero te parabenizar por mais esse evento que estou participando aqui com você, e parabenizar a Jéssica. A Jéssica tem uma desenvoltura muito grande, hein, Jéssica? Daqui a pouco vai estar conosco aí no caminho do saber também, lecionando. Parabéns, Jéssica. Estava te acompanhando aí no YouTube. E vamos lá, né, Rubim? Vamos lá, mais querido. uma vez. Obrigado. Eu faço essas loucuras aí, mas e tu sabe que eu sempre te chamo, tu não falta, em nenhuma delas aí tu pode ficar de fora, né? Isso me orgulha muito tua presença aí, e a Jéssica, com toda a desenvoltura dela, aí vai te apresentar o mini currículo aí. A Jéssica está acabando o mestrado dela aí, também está dando os seus passos, mas o professor Monta ele enxerga longe, já vi uma colega professora, em breve, se já não é professora, né? Show de Pela bola. exposição, meus amigos, para a gente conversar um pouquinho sobre o STJ. Toca aí, Jéssica. Muito obrigada. Primeiro, boa tarde, um agradecimento especial, porque é sempre bom receber elogios, mas quando vem assim de uma pessoa com seu renome, ele tem um peso bem significativo, então muito obrigada. E a fazer a sua apresentação hoje, então, é algo que me deixa muito contente. Estava conversando com o pessoal da equipe antes, a gente fez um mini currículo, até porque se a gente fosse apresentar o currículo inteiro dos professores que vão palestrar hoje, nós ficaríamos quase 10 minutos, né, falando apenas dos currículos, tamanha a qualificação. Então, obrigada, e já anuncio, né, que o professor Henrique Mouta, então, ele é pós-doutor, doutor e mestre em Direito. O pós-doutorado foi em Lisboa, e o doutorado e mestrado foi na Universidade Federal, isto mesmo, né? UFPA. Isto. Advogado e professor então, Henrique Mouta vai conversar conosco a respeito da relevância da questão federal. O que esperar do Superior Tribunal de Justiça? Então, essa vai ser a palestra, a explanação do professor, a quem eu desejo uma boa fala e boa palestra aí, professor. Boa tarde. Então, obrigado pela apresentação, Jéssica. Faltou colocar no currículo que eu sou amigo do Fernando Rubim. Isso aí se torna uma coisa boa. E torcedor do Grêmio por osmose também, né? Porque nós estamos aqui, somos todos gremistas. Deu uma quedinha aqui na minha câmera, vamos voltar para cá, que eu estou em casa. E aí a gente escolheu o tema, né? Falar do STJ. Eu quero primeiro ter um material que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, mas eu queria primeiro localizar os nossos queridos amigos que estão conosco aí no YouTube. Por que se pensar num novo STJ? Para isso, é necessário a gente fazer uma abordagem inicialmente histórica para se entender o porquê que se criou o STJ com a Constituição de 88. Na verdade, o STJ foi criado efetivamente em 1989, mas ele veio da Constituição de 88. Nós tínhamos até 1988, a última instância no Tribunal Brasileiro era o Supremo Tribunal Federal. E naquela época, o Supremo Tribunal Federal era a última instância em matéria constitucional e em matéria também infraconstitucional. E desde aquela época, muitos dos que estão assistindo nem eram nascidos naquela época, mas naquela época já se falava, meus amigos, em sobrecarga de trabalho do Supremo Tribunal Federal, diante dos seus 11 ministros. Claro que sempre tivemos 11 ministros no Supremo. O STJ que
talvez ganhar corpo uma discussão de criação de novos cargos de ministro, porque a Constituição fala no mínimo 33 ministros. Então, até 1988, nós tínhamos a última instância constitucional e a última instância infraconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Entre a Constituição de 65/67 e 88, ali nesse período histórico brasileiro, se criou um filtro de qualidade, àquela época chamado de arguição de relevância da questão federal. Havia, portanto, algo parecido, talvez um primo distante, do que hoje se quer fazer com o STJ ao estabelecer, não mais a arguição de relevância, com essa expressão, mas a relevância da questão federal, o RQF. Então, já havia um filtro de qualidade. Eu vou usar muita expressão filtro de qualidade e filtro de quantidade aqui para os amigos. O filtro de qualidade é aquele que é criado para pautar a escolha de temas que a corte quer julgar. Então, já havia um filtro naquele momento, mas quando se criou o STJ, a ideia foi, vamos agora desafogar o Supremo Tribunal Federal, porque estamos criando a última instância em matéria infraconstitucional, com um tribunal novo, com 33 ministros, e a perspectiva naquela ocasião era otimista, de diminuir a sobrecarga de trabalho no Supremo Tribunal Federal, ficando a Corte Constitucional apenas com o controle, nesse aspecto recursal, da matéria constitucional. Com o passar do tempo, percebeu-se que havia uma sobrecarga, de novo, no Supremo Tribunal Federal. E voltou um filtro, não mais chamado de arguição de relevância da questão federal, mas o filtro chamado de repercussão geral. Ele veio com a emenda constitucional, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, e esse filtro vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal e vem sendo evoluído. A repercussão geral no Supremo Tribunal Federal de outrora não tem nada a ver com a repercussão geral de hoje. Hoje, a repercussão geral funciona como um instrumento de gestão de teses. Há, inclusive, julgamentos conjuntos no Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade concentrado e RE com repercussão geral. E parece-me, eu posso afirmar isso com uma certa tranquilidade, que o filtro da repercussão geral vem funcionando bem na escolha temática do que o Supremo Tribunal vai julgar. E o STJ, nós percebemos que, apesar de ser um tribunal relativamente novo, em termos históricos, nós temos desde a Constituição de 88, mesmo com 33 ministros, o acesso, a chegada ao STJ se tornou muito tranquila com o passar do tempo e, consequentemente, houve uma grande carga de trabalho no STJ, ao ponto de a gente ter mais de 2 milhões de classes de recurso especial sendo julgado no STJ nesses poucos anos de vigência, desde a Constituição de 88. Isso demonstrou, portanto, a necessidade de se criar filtros de quantidade, tanto para o STJ quanto o Supremo, os filtros que impedem a chegada de matéria local, etc., que eu vou mostrar, inclusive, na tabela aqui quais seriam esses filtros de qualidade para vocês. E, mais recentemente, o STJ voltou a esse debate não é novo do ponto de vista estrutural, de se criar algo parecido com a repercussão geral no STJ, para que o STJ possa gerir a sua pauta, e essa gerência de pauta foi estabelecida com a Emenda Constitucional 125, do ano passado, e está na pendência de regulamentação, inclusive com um anteprojeto de lei já encaminhado para o Legislativo Federal. Agora, não mais com o nome relevância, não mais com o nome arguição de relevância, mas com o nome relevância da questão federal, que é muito parecido com o que se pretende fazer com o filtro da repercussão geral. Há uma tentativa de amostragem e de aproximação entre os dois filtros. Então, a pergunta que a gente vai responder aí, Jéssica, e você fez muito bem na minha apresentação, é o que se espera do STJ? O que vai ocorrer com o STJ no momento em que ele cria mais um filtro, desta feita um filtro de gerência de teses que ele vai apreciar? Eu preparei um material aqui para a gente seguir, e aí os nossos amigos do YouTube vão poder nos acompanhar. Está aqui meu canal do Instagram, quem quiser depois dialogar com o professor, fica à vontade. E a pergunta é essa: qual é o futuro do STJ? Nós vamos conversar, portanto, sobre a existência dos filtros. Nós temos, na verdade,
e aqui o Rubim, como atua bastante no ambiente trabalhista, ele sabe bem mais do que eu sobre o tema. Nós temos aqui, na verdade, meus amigos, os 3 tribunais superiores com maior movimento forense, né, o STJ, o Supremo e o TST, os 3 têm filtro de qualidade. O TST é o filtro da transcendência, o Supremo é o filtro da repercussão geral, e o STJ é este novo filtro da RQF, da relevância da questão federal. Qual é a razão da existência desses filtros? Na verdade, meus amigos, eu volto a dizer, existem 2 tipos de filtragem. O que se quer, na verdade, isso é um ponto que merece destaque, é se ampliar a competência dos nossos tribunais regionais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, como a última instância de julgamento das nossas causas cíveis e penais. O que se quer é isso. Funcionando os tribunais superiores de forma confortável, com a competência originária, e funcionando com a competência recursal ordinária, o RMS, o RHC, por exemplo, e no ambiente dos recursos de devolutividade restrita, ele escolhendo o que ele quer julgar. Eles funcionando como tribunais de fixação de precedentes qualificados. Isso é o que se quer, e o STJ, ao implementar a relevância da questão federal, parece-me que vai ter o filtro de qualidade que ele sempre quis. Hoje, a falta da regulamentação, ainda não houve a sanção hoje, projeto de lei, ainda não é lei. Então, antes da sanção, o filtro ainda não existe. Então, a rigor, eu poderia dizer hoje que só existe filtro de qualidade no Supremo, repercussão geral, e no TST, transcendência. O que quer o STJ é o que está escrito em preto aí: gerir processos, redefinir competências e criar precedentes qualificados positivos e negativos. Ou seja, quando ele declarar que não há relevância, terá o mesmo efeito que o Supremo já estabelece quando ele afirma que não há repercussão geral. É aproximar os filtros para efetivamente esses tribunais superiores escolher a sua agenda, escolherem a sua pauta, escolherem as temáticas que querem definir dentro do ambiente do sistema de justiça brasileiro. Pois bem, o marco constitucional que a gente tem que levar em consideração é a emenda constitucional 45. Por isso que eu comecei a nossa conversa, meu amigo Rubim, fazendo aqui uma pequena homenagem histórica, para dizer que a relevância da questão federal nada mais é do que um resgate histórico da antes existente arguição de relevância do Supremo Tribunal Federal, que deixou de existir em 1988 com a criação do STJ. Só que o tempo demonstrou que eu precisava de um filtro de gerência de processos no Supremo. Então, o ponto de partida para compreendermos a relevância da questão federal é a repercussão geral. Ela vem com a emenda 45, regulamentada em 2006, 2007, e ela sofreu um processo de transformação. Vale a pena você, que quer compreender o papel dos tribunais superiores, fazer uma leitura cautelosa, cuidadosa sobre a transformação que ocorreu na repercussão geral. Eu falo da repercussão geral porque eu estou olhando para a relevância no STJ com olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal. O que eu quero no STJ é exatamente o que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Aí a pergunta é a seguinte: essas reformas na criação de filtros de qualidade servem para atingir quais players? Quais são os clientes do Poder Judiciário que são atingidos pela repercussão geral, pelos processos repetitivos, pelos filtros de gerência de tempo e de processo? A resposta: os grandes litigantes do Brasil. Então, esses filtros servem para definir, por exemplo, responsabilidades na área de saúde, na área do meio ambiente, na área do consumidor, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade contratual, direito de família. Então, eu quero, no fundo, com esses filtros, criar técnicas de isonomia de tratamento. A propósito, você sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando ele aprecia uma repercussão geral, ele fixa uma tese. Essa tese tem caráter normativo, obrigatório. Inclusive, é possível você discutir inexigibilidade de título executivo, lá no cumprimento de sentença, porque a sentença
exequenda, está indo em sentido contrário a uma repercussão geral. Então, eu quero, no fundo, buscar uma isonomia e uma previsibilidade. E mais ainda, meus amigos, esses filtros fazem com que a gente reflita se acesso à justiça significa acessar a Tribunal Superior. Isso, data máxima vênia, Jéssica, Fernando e meus amigos, isso não é uma realidade. Uma coisa é você ter acesso ao sistema de justiça. Outra coisa é você ter direito a peregrinar por todas as suas instâncias. A partir do momento que nós fixamos um sistema de precedentes obrigatórios, de precedentes qualificados, mais amplia os poderes dos tribunais locais e mais você busca isonomia de tratamento entre os múltiplos temas no Brasil inteiro. Então, você não vai ter acesso sempre e sempre a Tribunal Superior. Você tem que atender aos filtros. Se o seu caso superar o filtro de qualidade e superar o filtro de quantidade, que eu já vou falar para vocês, teoricamente, o seu recurso pode ser o recurso a ser apreciado na relevância da questão federal, ou o seu recurso pode ser o recurso a ser apreciado na repercussão geral. Tudo é uma questão de nomenclatura, tudo é uma questão de logística, tudo é uma questão de temática. Daí porque nós, no fundo, estamos tratando aqui de direitos individuais homogêneos, onde há uma técnica de fixação de ideias idênticas por meio de uma tese e aplicação com isonomia perante todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. 2 tipos de controle, para a gente fechar esse primeiro slide, são exercidos pelos tribunais. O primeiro é o controle de qualidade e o segundo é o controle de quantidade. A relevância da questão federal, juntamente com a repercussão geral, são filtros de qualidade, ou seja, são filtros pelos quais o Tribunal Superior gere temas, escolhe matérias, escolhe assuntos, e eles fixam entendimentos uniformes sobre esses determinados assuntos, que são assuntos que ultrapassam os limites daqueles que estão litigando. Isso é lógico. Agora, além desses filtros de qualidade, existem os filtros de quantidade. Você pode entender os filtros de quantidade, aqueles filtros que já existem no sistema processual brasileiro, que filtram a chegada de recursos aos tribunais superiores, por exemplo, quando o direito é local, quando a matéria é de fato, quando falta pré-questionamento, quando há necessidade de análise documental. As súmulas impeditivas de recursos funcionam como filtro de quantidade. Mas há uma diferença muito grande que a gente não pode esquecer, que é a consequência em relação a isso. Porque a partir do momento que você entra com recurso especial e o tribunal local utiliza o 1030 para analisar o teu recurso, ou ele vai negar seguimento, ou ele vai inadmitir. E do ponto de vista prático, meus amigos, isso tem muita diferença. Quando o tribunal local nega seguimento, eu mesmo já conversei várias vezes com o Rubim sobre isso, em casos concretos, o amigo Rubim vai lembrar, situações interessantíssimas que a gente já conversou, mas quando ele nega seguimento ao teu recurso especial, ele, a rigor, ele está aplicando ao teu caso concreto um filtro que já existe de qualidade. Ele está negando seguimento, por exemplo, basta olhar o inciso 1 do 1030, porque o teu tema não tem repercussão geral, o Supremo já declarou que não tem, ou porque o julgamento aqui estabelecido vai no mesmo sentido do recurso especial repetitivo fixado pelo STJ. Então, o negar seguimento é padronizar as técnicas de qualidade da decisão judicial. E aí, consequentemente, você tem o agravo interno depois, e depois do agravo interno, a velha discussão do cabimento da reclamação ou do não cabimento da reclamação. Por outro lado, se superar esses filtros de quantidade, nada impede que se aplique filtro de qualidade, ou ao contrário, se superar o filtro de qualidade, nada impede que se aplique um filtro de quantidade. E haja a inadmissão, olha a linguagem como mudou, haja a inadmissão do teu recurso especial ou do teu recurso extraordinário, porque falta matéria federal, porque a matéria é local, porque existe matéria de fato. E a rigor, preste atenção com esse raciocínio aqui. Quando se inadmite um recurso especial, quando se inadmite um recurso extraordinário,
a porta do superior e a porta do Supremo não está fechada. Porque, tecnicamente falando, da inadmissão de um recurso especial / extraordinário, é cabível agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Esta classe agravo em recurso especial é a que sobrecarrega por demais os nossos tribunais. Vou dizer de outra forma, tá? Para ficar claro para os amigos aí do YouTube. Quanto mais eu criar filtros de qualidade, fazendo uma noção de adaptação isonômica do entendimento fixado no tema em repercussão geral, num tema em relevância, mais eu vou ampliar a competência dos tribunais de justiça para aplicarem o tema e menos eu vou conseguir chegar ao STJ e ao STF. Chegar ao STJ e ao STF em situações que não deveriam ser de competência desses tribunais é sobrecarregar, é criar uma etapa desnecessária na prestação jurisdicional. Inclusive, meus amigos, eu vou mostrar aqui no próximo slide quais seriam essas consequências. Primeiro, a noção do que a gente mudou. A repercussão geral antes era um filtro de quantidade e hoje ela é um mecanismo de governança. Volto a dizer, meus amigos, se vocês querem compreender bem a relevância da questão federal, olhem para a repercussão geral. O que se quer, o que se projeta para a relevância é exatamente a criação de um filtro que diminua a chegada de acervo de agravo em recurso especial, de agravo em recurso extraordinário, porque você vai ampliar teses jurídicas obrigatórias, que hoje nós temos nos repetitivos, nós temos na repercussão geral, e com isso dialogar e difundir a última instância de competência pelos tribunais de justiça. Quem tiver curiosidade, dê uma olhada nesse texto do Conjur, que eu escrevi com o Rodrigo Neri, em que eu converso um pouco sobre essa realidade. Inclusive, eu converso sobre essa realidade levando em conta o que o STF fez com o tema 1155, que queria tirar os filtros da súmula 279, 280, para a fixação de uma tese jurídica. O que se queria fazer com isso? Eu posso resumir aqui, diminuir a quantidade de agravos em recurso extraordinário. Do ponto de vista logístico, esses agravos significam pouca produtividade. Eu vou começar aqui embaixo. Olhem os números do STJ de 2022. E aí vocês vão refletir comigo aqui embaixo, nesse slide. Vocês vão refletir comigo se isso tem como dar certo, né? No ano de 2022, o STJ recebeu de classes externas, quer dizer, ações, recursos, etc., ele recebeu 442.902 processos, classes, etc. Desses 442, ele recebeu 76 mil e alguma coisa de recursos especiais. E a taxa de êxito dos recursos especiais girou em torno de 38%. E nesse período de tempo, ele recebeu o agravo em recurso especial com taxa de êxito de 4% e números de 243 mil. Trocando em miúdos essa parte numérica, eu acho que a gente da área do direito, para a gente compreender um instituto, e aqui é o instituto desse filtro de relevância, a gente tem que compreender a taxa de congestionamento do tribunal. Então, como é que funciona hoje o STJ? Nós temos, olhando aqui esses números, dos 443 mil, arredondando, mais de 240 mil foram em agravos em recurso especial. Que é um recurso pouco simpático, é um recurso pouco viável, é um recurso pouco efetivo na prática. A efetividade do agravo é raríssima. Henrique, mas tem 4%. É verdade. Mas será que 4% justifica a tanta sobrecarga de trabalho para os 33 ministros? Lembrando que a classificação numérica não é absoluta, porque vai ter aí a necessidade de classificar esses agravos nas áreas do STJ, né? A área civil de direito público, a área civil de direito privado e a área penal, e aí você vai dividir nas turmas e nas seções, e no órgão especial. Mas 243 mil não dá para suportar. Aí tem um outro recado, esses números aqui, né? Que os tribunais estão funcionando bem em relação aos filtros.
quando eles admitem um recurso especial, a taxa de êxito é de 38%. Então, Rubim, nós que somos advogados, se o nosso recurso especial tiver admissão no Tribunal de Justiça, significa que nós superamos os filtros de qualidade, quer dizer, não tem repercussão geral, não tem relevância, e quer dizer que nós superamos esses filtros de quantidade que estão aqui. Todas essas súmulas que estão aqui no quadro são súmulas que eu gosto sempre de dizer aos meus alunos que devem ficar no espelho do banheiro do seu quarto. Você vai fazer um recurso especial, você tem que driblar essas súmulas aqui, porque elas geram a inadmissão do teu recurso. Então, inadmitindo o recurso, o agravo em recurso especial é de menos de 4% de chance. Por outro lado, sendo admitido pelo Tribunal de Justiça recurso especial, eu estava falando com o Rubim, eu vou ficar meio que esperançoso, porque significa que os tribunais de justiça adotaram bem a sua conduta de filtro, e eu tenho aí 38%, 39%, ou perto disso, de chance de êxito. Então, nós estamos vivendo, meus amigos, uma crise numérica. Nós precisamos diminuir o número de agravo em recurso especial. Essas súmulas que estão aqui, que são filtros de quantidade e que geram, portanto, a inadmissão dos recursos especiais, elas não impedem a chegada facilmente no STJ. Então, como é que eu vou diminuir os números? Ampliando os filtros de qualidade. É nesse contexto que entra a relevância da questão federal. Porque a relevância da questão federal vai configurar um novo papel do STJ ao lado dos repetitivos, que já funcionam assim, como tribunal de teses jurídicas obrigatórias. E não esqueçam, pessoal, não podemos, digamos assim, desconhecer a realidade. Esses agravos de recurso especial, primeiro, eles são distribuídos para a presidência. No STJ, a presidência funciona como filtro muito grande. No STF também, o ARE passa pela presidência. No STJ, nós temos a inteligência artificial, Atos, no STF, o Vitor. Esses são os grandes instrumentos de inteligência artificial que funcionam para aplicar esses filtros. Ou seja, entrar com agravo em recurso especial e, consequentemente, também entrar com agravo em recurso extraordinário pode parecer adiamento de uma derrota, porque a taxa numérica é muito 4%. Vale a pena entrar com recurso especial, agravo em recurso especial? Vale a pena entrar com agravo em recurso extraordinário? É neste contexto que entra a relevância da questão federal. E aí a gente continua. Onde se localiza o filtro de relevância? Volto a dizer, a inspiração da relevância, a visão da relevância, o papel da relevância é todo voltado para uma preocupação quanto à gerência de temas pelo STJ. E, consequentemente, na fixação de teses jurídicas obrigatórias que vão funcionar dentro da previsibilidade, dentro da isonomia, dentro da distribuição de competências, vão funcionar como normas jurídicas obrigatórias e buscando uma isonomia de tratamento no âmbito do processo civil, do processo penal, etc. Então, a localização do filtro de relevância é ao lado da transcendência trabalhista e da repercussão geral no Supremo como instrumento de fixação de teses jurídicas obrigatórias. Aí vem o artigo 105, né, o parágrafo 2º, alterado pela emenda constitucional, dizendo aí, né, você deve demonstrar a relevância da questão federal, essa é a relevância subjetiva, na qual eu vou ter que demonstrar o que eu já faço no recurso extraordinário. Não há uma novidade em relação a isso. A novidade é a presunção de relevância aqui nas ações penais, de improbidade, de valor da causa, de inelegibilidade, na divergência jurisprudencial e em outras hipóteses. Quer dizer, a Constituição estabelece um parâmetro de aplicação deste filtro de qualidade. O STJ, já em sessão administrativa, já estabeleceu a seguinte premissa: enquanto não houver regulamentação, não se aplica esse instituto. Então, nós não temos hoje a aplicação da relevância. Mas a gente que está aqui, especialmente os alunos aí, os queridos amigos e colegas, advogados do Brasil inteiro, a gente tem que se preocupar.
porque essa regulamentação pode ocorrer nos próximos meses. Então, vamos nos preparar para este futuro, como a gente se preparou para a repercussão geral. Qual é o futuro? Gerência de tema pelo STJ. Última instância, cada vez mais nos tribunais de justiça, e a fixação do STJ como corte de precedentes qualificados. Então, a gente precisa refletir em relação à compreensão do momento da criação deste filtro, em que há uma sobrecarga de trabalho no TST, no STJ e no STF. A gente precisa refletir que o que se quer é uma aproximação cada vez maior entre o STF escolhendo temas via repercussão geral e o STJ escolhendo temas na relevância. E aí ele vai conseguir direcionar o seu papel de gestão temática e, consequentemente, uma vez gerindo essa gestão temática, ele distribui competências para os outros tribunais. Essa relevância da questão federal não atinge outras classes, né? Por exemplo, ação de competência originária, você não precisa falar, mandado de segurança, mandado de injunção, recurso ordinário e mandado de segurança, a relevância só é para recurso especial, porque o que se quer é diminuir a crise numérica da chegada de processo, o que se quer é tentar diminuir a divergência interpretativa. Alguém pode pensar, né, Fernando? Mas não era isso que se queria no recurso especial? Pois é. Eu faço essa reflexão com você. A relevância da questão federal acaba demonstrando, talvez, que só com o requisito, só com a hipótese do recurso especial repetitivo, funciona bem no STJ, não há dúvida nenhuma, mas só com o recurso especial repetitivo você não supera a crise numérica. Claro que o recurso especial repetitivo é importantíssimo na gestão de temas transcendentes, mas ele não é suficiente para gerir esse problema tão grande que é o problema ligado à escolha de tema. Tanto não é suficiente que o Supremo aprimorou a repercussão geral nos últimos anos. Tanto que o Supremo transformou a repercussão geral em um filtro de individual, transformou em técnica de gestão de teses jurídicas obrigatórias. O Supremo demonstrou para a gente, meus amigos, que o recurso extraordinário repetitivo não resolveu o problema. O que se resolveu no STF em termos de crise numérica se resolveu no STF a crise numérica foi com a implementação e o aprimoramento da repercussão geral. Esse recado está dado. Parece-me que é este o caminho do STJ, ampliando a implantação desse filtro de repercussão geral e de relevância, e com isso diminuindo, talvez, o papel dos recursos especiais repetitivos. Esse filtro irá resolver o problema numérico? Tem essa pergunta aí. Qual é a semelhança entre repercussão geral e relevância? Parece-me que tem muito mais semelhança do que diferença. Em verdade, caros amigos, é necessário a gente fazer uma análise de perfil, né? O perfil do TST com a transcendência, o perfil do Supremo com a repercussão geral e o perfil do STJ com a relevância. A gente comparando os três filtros de qualidade, a gente percebe que a relevância que está em regulamentação vai parecer muito mais com a repercussão geral do que a transcendência. Porque a transcendência é filtro individual e a relevância com a repercussão geral são filtros de gerência de tema com aplicação erga omnes. Então, a repercussão geral é o que se olha e o que se quer fazer com a relevância do STJ. E aí a gente comenta um pouquinho, a gente daqui a pouco tem mais ou menos 10 minutos para a gente conversar, quais são essas hipóteses, né, que o nosso legislador estabelece como presunção de relevância, ações penais. Aí uma observação minha, qualquer ação penal, parece-me que a gente vai ter que organizar que tipo de pena é essa, que tipo de gravidade de ilícito penal é esse para ter relevância. Improbidade administrativa é questão política, né? Inelegibilidade, questão política. Eu tinha que colocar a questão política ali dentro, senão não se aprovava a emenda constitucional. Então, são filtros que nós chamamos de presunção objetiva de relevância. Ações penais, improbidade,
causas de inelegibilidade e aquelas cujo valor da causa ultrapassam os 500 salários mínimos. Temos observações aí que, na verdade, nem deveria ser valor da causa, deveria ser proveito econômico da causa. E está gerando uma confusão muito grande, que as pessoas pensam, algumas pessoas pensam, melhor dizendo, que com a presunção de relevância está resolvido o problema do filtro de acesso ao STJ. A resposta é não. A arguição de relevância, ou a relevância da questão federal, melhor dizendo, ela configura um filtro, que é o filtro de qualidade, para eu chegar ao STJ com a presunção. E para o STJ julgar o meu caso com presunção e automaticamente aplicar a tese jurídica de forma universal. Esse é o caminho que, obviamente, o STJ vai ter que fazer ao estabelecer o círculo natural deste filtro. Mas o outro filtro existe também, pessoal. Vai acabar, já me perguntaram, vai acabar matéria local, matéria de fato? Não, esses filtros que nós vimos sumulados agora há pouco, eles vão continuar vivos. Na verdade, os dois sistemas vão se comunicar. O filtro de qualidade, o filtro de quantidade irão se comunicar para que se possa, de uma maneira bem objetiva, funcionar o STJ com gerência de temas, gerência de causas, gerência de matérias. Então, um filtro não exclui o outro. Quer dizer, imagina uma ação penal totalmente ligada à matéria de fato, ou um crime previsto em lei local, pode até, em tese, ultrapassar o filtro da relevância, mas não vai ultrapassar o filtro das súmulas 279 e 280 para o Supremo e 5, 7 para o STJ. Os filtros vão se comunicar. E, no fundo, meus amigos, o que se quer com a relevância, e aí a gente vai, daqui a pouquinho, caminhando para o final, tem algumas coisas que eu quero ainda destacar para vocês, agradecendo sempre a gentil, amistosa oportunidade de estar aqui nos eventos do Rubim, que é motivo de grande honra e alegria, como eu disse logo no início. Mas antes da gente caminhar para o final, quero deixar ainda algumas observações aqui. O que se quer com a repercussão geral, o que se quis com a repercussão geral, hoje está muito claro. Nós que vivemos a repercussão geral desde a emenda 45. Gerir temas, litigância estratégica, analisar matéria constitucional transcendente, buscar isonomia e aplicabilidade nacional. Ponto. O que se quer com a relevância? O que se vai querer com a relevância? Eu posso repetir tudo o que eu falei. O que se quer com a relevância é transformar o papel do STJ. O que se quer com a relevância é aproximar com o sistema dos repetitivos. E o que se quer com a relevância é a escolha de temas nacionais, com representatividade e litigância estratégica para a fixação de precedentes obrigatórios, é o que está aí na parte final. Agora, isso vai gerar algumas consequências, que são essas aqui, ó. Cadê? Bem aqui. São algumas consequências que eu quero destacar aqui com vocês. Talvez as preocupações e os debates mais calorosos, digamos assim, mais acalorados, digamos assim, da relevância sejam esses que estão aqui nesse penúltimo slide. Esse material todo eu encaminhei aí por Rubim, depois, se vocês quiserem ir em contato com ele, vai ser muito alegre, vai ser muito bom se puder passar para vocês aí, é uma pequena contribuição para o debate de um tema tão palpitante, né? O que se quer, portanto, é redefinir a competência federativa no Brasil. Isso já acontece na matéria constitucional. Muita gente falando aí, vai haver a estadualização da lei federal, vai gerar a possibilidade da última instância em matéria federal ser nos tribunais de justiça. Pessoal, já é assim na matéria constitucional. Nós não podemos dizer que em matéria constitucional a última instância sempre é o Supremo Tribunal Federal. Não. Pelo contrário, o filtro de quantidade e o filtro de qualidade, eles fazem com que a última instância em matéria constitucional acabe sendo o seu Tribunal de Justiça. Porque depois da apelação julgada, o seu RE, ele vai ser apreciado pelo 1030. E se já tiver em matéria constitucional a afirmação do Supremo
que não há repercussão geral, o seu tema constitucional não chega no Supremo Tribunal Federal. Henrique, ele vai fazer o quê? Ele vai negar seguimento, sujeito a agravo interno, e depois encerrou-se a instância constitucional. A repercussão geral funciona, repito, com gerência de teses, gerência de temas, fazendo com que o Supremo estabeleça claramente a sua função como corte de fixação de precedentes qualificados e automaticamente, depois da afirmação que tem ou que não tem, quer dizer, para o sim ou para o não, com as técnicas do 1040 do CPC, por exemplo, você vai ampliar o resultado, amplificar o resultado dado pelo Supremo na matéria constitucional para todos os tribunais do Brasil. E não adianta você ter uma matéria constitucional que vai em sentido contrário da repercussão geral, que você não vai ter acesso ao Supremo Tribunal Federal. A última instância constitucional, portanto, na grande maioria das situações jurídicas que a gente se depara na prática, é o Tribunal de Justiça do Estado ou o Tribunal Regional Federal. É isso que se quer também com a relevância no STJ. O STJ, escolhendo temas de interpretação de lei federal, fixando gerência temática, gerência estratégica de temas, julgando menos para julgar melhor. Essa frase é uma frase verdadeira, já ouvi várias vezes essa frase. Julgar menos para julgar com melhor qualidade. Não adianta o STJ ficar julgando agravo em recurso especial. Os filtros de quantidade, portanto, que nós falamos aqui, as súmulas impeditivas de processamento recursal, elas não estão funcionando como deveriam. De 400 e tantos mil processos e classes, como nós vimos há pouco, 240 são agravos em recurso especial. Não pode funcionar bem um tribunal assim, com essa sobrecarga. Eu sei que tudo é julgado monocraticamente, eu sei que há uma amplitude do julgamento monocrático, isso é verdade, mas também é verdade que há a porta muito aberta. E esse recurso é um recurso que gera crise numérica. O que se quer com a repercussão, com a relevância, portanto, é fazer com que o STJ amplifique o seu papel de precedente qualificado. Papel este que já é visto no recurso especial repetitivo. Mas, como eu já mencionei, o recurso especial repetitivo é importante, vale a pena acompanhar sempre, admite representatividade de amicure, de associações. Eu já tive, como advogado, a oportunidade de participar de alguns julgamentos de temas nacionais em repetitivos, mas ele sozinho não está funcionando. Nós precisamos redefinir o federalismo jurisdicional brasileiro. Nós precisamos redefinir as competências constitucionais dos nossos tribunais. Nós precisamos, portanto, observar que também no ambiente da matéria infraconstitucional, a última instância é o Tribunal de Justiça. Claro, eu não estou dizendo que o tema não pode chegar ao STJ. Esse tema chegou antes ao STJ. O STJ pode ter afirmado que tem repercussão geral e a tese fixada é X. Quando ele fixa a tese X, ele não fixa só para aquele caso concreto. Ele já faz isso no repetitivo. Ele fixa com um caráter normativo, com a mesma eficácia vinculante, por outros desenhos, mas a mesma eficácia, de uma lei. E, consequentemente, uma vez definindo a solução para a interpretação da lei federal neste ou naquele sentido, segundo travessão aí, você passa a competência infraconstitucional para o Tribunal de Justiça, que vai ser a última instância na interpretação da lei federal. E aí muita gente está discutindo aí que isso se torna a chamada estadualização do direito federal. Evidente que se o Tribunal de São Paulo divergir do Tribunal do Paraná, que diverge do Tribunal do Mato Grosso, você pode criar uma discussão aqui que se enquadre na presunção de relevância quando há divergência de interpretação, como a gente falou há pouco, em relação ao que pensa o STJ. Quer dizer, você tem vários cenários e vários desenhos que podem variar, mas que chegam ao mesmo final. Qual é o final? A redefinição do papel constitucional do recurso especial. A redefinição da estrutura e do caráter vinculante dos precedentes do STJ. E na fixação da relevância,
existe a representatividade, pode haver intervenção de amici curiae, pode haver a participação em audiências públicas, etc. Eu sou um entusiasta, não sei qual é a visão do Fernando, nós já conversamos em outros momentos sobre isso, e da Jéssica também, mas eu sou um entusiasta, porque eu vejo como a repercussão geral funciona para o Supremo, e eu me inspiro nesse desenho estratégico do Supremo para olhar no futuro da relevância da questão federal. É claro que nós vamos ter problemas logo no seu início, nós vamos ter que melhorar o plenário virtual, nós temos que melhorar a representatividade, nós temos que admitir a reclamação, como nós já conversamos, Fernando, em outras oportunidades, tem que admitir a reclamação para controlar a fixação da relevância da questão federal. Alguns ajustes têm que ser feitos, mas, do ponto de vista global, me parece que realmente o número de agravos em recurso de extraordinário especial não justifica permanecer apenas com filtro de quantidade. E que o STJ, portanto, está resgatando historicamente o filtro da arguição da relevância que nós tínhamos antes da Constituição de 88. Então, não é uma criação nova, é uma remontagem, é uma recolocação de um filtro de qualidade, levando em conta que o STJ, criado na Constituição de 88, está em absoluta sobrecarga de trabalho. Já vi gente dizendo que a solução, Fernando, é aumentar o número de ministros. Em vez de criar o filtro e negar o acesso ao STJ, deixa como está e aumenta mais o número de ministros. Você vai... É esse o raciocínio? Aí, daqui a algum tempo, vai também estar com sobrecarga. Solução numérica, não sei se faz sentido. Parece-me que uma forma de redesenhar, uma forma de restabelecer a competência federativa da interpretação da lei federal é um caminho mais interessante. Agora, temos que ser céticos, né? Implementada a regulamentação, vamos fiscalizar, porque no anteprojeto de lei que está no Congresso Nacional, que está nesse material aqui rapidamente, eu até acabei passando, há apenas alguns indicativos de como vai ser a relevância da questão federal. O operacional vai vir no regimento interno do STJ. Assim como o operacional da repercussão geral veio no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que estar de olho na representação do advogado, na busca de isonomia, na representação das classes que são atingidas e na formação de um sistema realmente de divisão federativa da última instância da matéria federal e, com isso, talvez diminuir efetivamente e transformar, mais do que já está ocorrendo, o STJ numa corte corte de precedentes, né? E aí a gente sempre compara, e eu estou caminhando já para o final, meus amigos, os três filtros, né? A relevância, a transcendência e a repercussão geral. E eu volto a dizer que se caminha muito mais para aproximar a relevância da repercussão geral pelo case de sucesso, por assim dizer, que a gente está observando no Supremo Tribunal Federal. Então, fecha a porta, último travessão aqui, da chegada do ARESP, diminui o número de ARESP no Brasil, vai se diminuir, vai se ampliar o filtro de qualidade e, em última análise, vai se redefinir a competência federativa dos órgãos da jurisdição brasileira. A pergunta qual foi? O que esperar do STJ? Parece-me que a gente pode esperar que se complemente a função de corte de precedentes, que o STF se apresenta com a repercussão geral e o STJ não tinha esse filtro de qualidade. Então, se espera uma redefinição ou uma complementação do tema corte de precedentes no STJ e, consequentemente, uma redefinição de competência federativa em relação à matéria de lei federal diante da aplicação desses filtros e a não chegada mais de recursos especial que não tenham relevância ou que até a relevância já tenha sido declarada e o tribunal está no mesmo sentido que o Tribunal Superior. Então, nesse sentido, Jéssica e meu amigo Rubim, que eu estou caminhando ao final da minha exposição, agradeço aí o convite, estão aqui meus contatos, o meu e-mail do site, o Instagram, o @professor Henrique Mouta, e eu só tenho a agradecer aos meus amigos a oportunidade de estar aqui com
vocês. Ok, meus amigos? Encerrando aqui, eu quero desejar um excelente evento a todos que estão aqui conosco. Parabenizar o Rubim, que é um guerreiro. Uma vez eu perguntei para ele quantas horas tinha no dia dele, eu acho que tem mais 35 a 40, viu, Jéssica? Porque ele pensa de uma rapidez que eu não consigo acompanhar e ele está sempre produzindo algo positivo para todos nós. Então, quero parabenizar pelo teu trabalho e agradecer por ser teu amigo e ser lembrado de estar aqui com os nossos queridos amigos no YouTube. Obrigado, boa tarde, bom evento para vocês e eu sigo pelo YouTube acompanhando. Somos nós quem agradecemos, Prof. Muta, pela explanação, pela palestra, e aí já lhe questiono, então, se o seu material pode ser compartilhado com os nossos colegas, nossos alunos que estão assistindo? Já está disponível, já encaminhei ao Rubim, já está à disposição de vocês. Então, maravilha. Muito obrigado pela sua participação, por esse tema tão importante, pelo seu tempo e dedicação. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até a próxima, hein? Tudo de bom. Super, professor Mouta, aí, obrigado pela participação, pela parceria.